muito que você... Não precisa muito, ela precisa, assim, dos 15 minutos da beleza. Da atração, assim, da beleza. A atração vem por outro caminho, pra mulher. Ainda bem. Então, na verdade, não é uma necessidade feminina tanto quanto é a necessidade masculina. Visual, isso, né? Isso é um dos maiores problemas dentro dos relacionamentos que a gente encontra hoje, porque como as pessoas não são ensinadas sobre isso, dá um monte de confusão. O pessoal começa a falar de direitos iguais, sendo que é uma questão cerebral. A necessidade da mulher é diferente, cerebralmente, da necessidade do homem. O homem tem uma necessidade de olhar e sentir prazer. A mulher tem uma necessidade de sentir, de ouvir, para sentir prazer. Então, se a gente entender a mente um do outro, fica muito mais fácil a gente se relacionar, né? E é isso que você precisa entender. Você vai ter um monte de fã. Sim. Mesmo que você seja o belo. Então não sei o que acontece. Mulherada, perderam. Perfeito, é isso, exatamente isso. E Lucas, agora é a tua vez, cara. Tua câmera aqui, ela se apresenta para o pessoal. Bom, eu sou marido da Luciana, sou pai da Mari, sou filósofo, teólogo e psicanalista e hoje sou muito conhecido como mentor e influenciador de relacionamentos. Eu gosto dessa apresentação sintética porque isso resume muito da minha atuação presente. É isso? É isso aí. Sintético. Eu não me apresentei, né? É. Eu não me apresentei. Eu sou irmã Sarativa. Eu sou uma missionária, pastora, escritora e eis uma porção de coisa. Inclusive, ex-cantora que tô querendo voltar a ser cantora de novo. Muito bom. Agora E tô de louvores. fazendo. Mas eu já faço isso há muito tempo, mas parei. Tá. Eu lancei um álbum há muitos anos atrás e parei. E agora eu tô querendo voltar a lançar mais álbum. Mas eu tenho trabalhado muitos anos nessa área de santificação para a igreja. Eu sou uma pastora missionária e trabalho com santificação para a igreja. Relacionamentos eu comecei depois que eu recebi meu primeiro livro, Inspiração, que é um livro que é uma temática única chamada Defraudação Emocional. E eu queria ter te trazido um exemplar, mas esgotou todos os exemplares físicos, mas eu vou mandar fazer de novo, vou te mandar de presente. Tá bom. Que é um livro que revolucionou na época, porque não existe ninguém falando desse tema, defraudar, que é gerar expectativa quando você não pode suprir. E eu comecei, então, a partir daí, a atender o público solteiro, e aí virou uma coisa enorme, começou a crescer muito. Comecei hoje a ficar muito mais famosa por eu trabalhar com aconselhamento sentimental para solteiros. Toda semana no meu canal aqui do YouTube eu faço uma live de aconselhamentos sentimentais e as lives bombam. As pessoas vão para lá de vários tipos de religião, até gente que não tem religião nenhuma. Eu acabei ficando famosa por causa disso, agora por uma outra geração, que eu não planejei isso. Seja bem-vindo, a sua presença é um prazer enorme. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Já já você continua vendo o seu vídeo. Eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025. E quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz, às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet, direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. Se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Sempre ajudei as pessoas de um modo geral, aconselhamento familiar,
Mas eu comecei a trabalhar com esse público desde que eu lancei esse livro já há alguns anos. E aí, de repente, virei uma referência. As pessoas me chamam de referência, não sou eu que me chamo, eu simplesmente estou fazendo o trabalho que qualquer pastor deveria fazer. Mas as pessoas acabam me chamando, porque os conselhos que eu dou são diferenciados, eu falo algumas coisas que ninguém quer falar. Por exemplo, né? Um exemplo de uma coisa que eu falo que nenhum pastor fala, você não vai encontrar, você pode procurar, que você não vai achar. Eu falo o seguinte, o relacionamento correto, à luz da Bíblia, ele não começa pela oração. E isso é um choque para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, não, primeiro você ora para casar. Oração é estilo de vida. Oração você tem que orar todo dia, você tem que ter uma vida de oração, você e Deus. Ponto. A pessoa pra você casar, primeiro você tem que começar pela amizade. Porque se não serve pra ser amigo, nunca vai ser um bom marido. Mesma coisa, se ela não é sua amiga, ela nunca vai ser a sua companheira. Porque dia... Mas a gente ouviu falando assim, nossa, meu casamento acabou porque virou amizade. Mas não virou amizade, nunca foi amigo. Nunca foi amigo. Na verdade, presta atenção. O que acontece? A amizade é o fator principal da base para construir a atração física, especialmente da mulher. E muitos relacionamentos acabam porque a mulher cansa do cara e a mulher vai permitindo que isso aconteça. Porque a mulher estando linda, estando gata, dificilmente a chama apaga. Entendeu? Pra mulher é que o problema mais sério é quando ela não tem a admiração do cara. E aí a admiração não vem pela performance, pelo cara bonitão, clube das mulheres. Ou grana. Não vem por isso. Às vezes a questão da grana tem muito mais a ver com a personalidade de cuidado do cara. Que não é em si ele ter a grana, mas sim às vezes ele não tem tanta grana, mas ele cuida. E aí a atitude de cuidar, a mulher se sente protegida. Aí tem toda uma questão de admiração que mexe. Então, na igreja não é ensinado o que eu ensino. Eu sou a única pastora que ensina sobre isso. Comece pela amizade. E isso é um choque para a maioria. Por quê? Porque os caras mais problemáticos a nível de inteligência, os caras mais burro, para falar bem rasgado, os caras burro que não quer ler um livro, mas quer casar com a bonitinha da igreja virgem, eles não têm capacidade de exercer uma amizade, de exercer um diálogo. Então o pastor fica com pena e fala, casa rápido para não pecar. Mas quem que se lasca? A mulher. Quem precisa admirar para poder ter a relação sexual. Entendi. Então ela não consegue ter, ela tem um casamento infeliz, desgraçado, horroroso, ela não consegue ter prazer, ela não consegue querer o marido. E aí nós temos atendimentos pastorais, gabinetes pastorais com casais com problemas seríssimos que poderiam ter sido resolvidos lá dentro. Então eu sou essa pessoa, me apresentando aqui para todo mundo, eu sou essa pessoa que fala essas doideiras que ninguém quer falar. Muito bom. Uma coisa que eu complementaria é que assim, dentro do paradigma psicanalítico, isso que você está falando é muito verdadeiro, só que a gente tem uma dualidade entre admiração e segurança, onde, sim, o fruto da admiração é necessário para a esposa ter o tesão no marido, para a esposa desejar o marido, só que a pergunta que a gente precisa fazer psicanaliticamente é como que a admiração surge na mente, na psique afetiva da esposa. E o gatilho que a gente descobre com uma investigação psicanalítica é segurança. Então, quando a gente aprofunda verdadeiramente na alma feminina, num processo psicanalítico, é que o que dispara o fruto da admiração, que você está perfeitamente correta, ela se sentir segura. Sim. Então, quando a gente fala de causa e efeito, a admiração é o efeito, mas a causa da manutenção matrimonial por parte da esposa é ela se sentir segura. Sim. Porque daí a gente consegue até explicar vários paradoxos de comportamento, onde o homem não necessariamente foi afetuoso, ou ele foi querido, só que ele foi, às vezes até na visão da mulher ou da esposa, grosseiro ou não afetuoso, só que ele cumpriu o papel de provedor e protetor. Sim. E muitas mulheres já chegaram pra mim e falaram assim, cara, meu marido foi um grosseiro e eu amei. E eu não perdi a admiração. Não, e várias... Pelo contrário. A gente tá falando assim, isso aqui é uma situação até amena, mas a grande maioria que eu ouço em prática clínica é as mulheres falando assim, cara, ele fez uma coisa que me desagradou no curto prazo e eu fiquei com tesão. Sim. Aumentou a minha atração, aumentou o meu desejo. Aumentou a minha atração, por quê? Porque ele cumpriu o papel bíblico de protetor, provedor. Uhum. Então, o que a gente observa é que o efeito admiração é perfeito, é necessário para a psique feminina se relacionar com o homem. Sim. Só que o que gera a admiração é ela se sentir segura. Sim. Porque não tem como uma mulher admirar um homem se ela não se sentir segura do lado dele. E o que gera a segurança é uma postura patriarcal masculina. Verdade.
é um homem verdadeiramente masculino e seguro da sua masculinidade. Perfeito. Só que aí que tem um detalhe interessante, bem legal. Eu trabalho exclusivamente focando muito no início de tudo, na raiz do início, lá na sementinha do início de tudo. Eu não gosto muito, mas eu acabo ajudando também quem tá no meio do caminho. Legal. Eu só não tô hoje aconselhando casais na internet, porque já vai ser uma polêmica demais pra mim, né? Então, não preciso de mais problema. Isso, e eu acabo aconselhando casais quando eu vou fazer meu trabalho missionário, que eu moro 3 meses na cidade, atendo uma igreja de forma gratuita, sirvo ali, aí eu atendo casais em gabinete pastoral presencial, que é mais fácil, né, de resolver. Mas, pela internet eu acabo somente respondendo para quem tá solteiro ou para quem tá lá no começo. Eu tenho preferência de atender pessoas que estão lá no começo. E por quê? Porque lá no começo é que desencadeia muita coisa que depois pode parecer irreversível. E às vezes é reversível, mas às vezes parece irreversível porque o nó foi dado lá no início. Vamos dar um exemplo aqui trazendo a história da admiração. No âmbito que não é igreja, por incrível que pareça, as pessoas usam mais a inteligência para escolher do que na igreja. Por quê? Na igreja você vai ver uma religiosidade e uma forma religiosa que delimita coisas e colocam nas pessoas limitações que são absurdas, como por exemplo, você precisa orar para Deus falar. Eu sou totalmente contra. Deus, ele vai falar com você todos os dias, você vai orar, ele vai falar com você todos os dias. A questão não é essa. A questão é, ele te deu inteligência para você discernir. E aí lá no começo da raiz, você vai ter pessoas que não observaram absolutamente nada do que você acabou de falar, porque elas estão só orando para Deus falar. Elas não estão consultando o autoconhecimento interno para decidir o seguinte: eu tô tendo atração por essa pessoa, eu tô achando essa pessoa inteligente. Por causa de quê? Isso. Aí a mulher, em vez dela tá conversando horas, tendo prazer de ouvir o cara falar, olhando o jeito do cara, porque a mulher... Com atração genuína. Obrigada. A mulher precisa... Ela precisa gostar do jeito do cara de gesticular. Ela precisa gostar do jeito do cara de se vestir. Por exemplo, é muito comum a mulher... Isso na igreja, tá? Vestir o cara. A mulher começa... Eu criticar mentalmente, ela não faz força. Ah, é? Ela começa, não gostei do cabelo, não gostei da roupa, não gostei do quê. E aí a mulher fala, eu vou dar um jeito. Não faça isso. Ele lá dentro tem aquela roupa. Eu vou resolver ele. Lá dentro. Essa camiseta. Eu vou dar um jeito Essa camiseta de time aqui. Só que em algum momento... Na hora de a gente ir no restaurante. Exato. E aquilo tá dentro dele. É tipo, o cara é o cowboy do Barretos. Sim. Cara, ela não gosta. Ela gosta de um Mauricinho, entendeu? O cara é um... Faria Lima. Executivo. Sapatênis. Cara, não adianta você botar um terno do Armani nele. Lá dentro tem a fivelona dentro da alma dele. E o chapéu de cowboy. Isso, lá dentro da alma dele tem essa pessoa. É o agroboy. Isso, então lá dentro, a mulher, muitas vezes, o homem também, mas a mulher principalmente, ela não para e questiona a si mesmo. Eu tô achando esse cara interessante? Não, a orientação que dão é, ore para ver se Deus fala. Deus nunca vai contradizer uma coisa que ele criou. Ele criou a atração física como um dos 8 sinais importantes para você casar. Você não pode orar para Deus dar atração física. A atração física ou é ou não é. Não se fabrica isso. Isso tem que fluir. E na igreja você vai encontrar pessoas que não são ensinadas. Perfeito. Isso que ele falou, ele já tá no estágio avançado aqui. Eu quero pegar a sementinha lá do espírito da mula, do jumento, do espírito de jegue que baixa no povo, que o povo parece ficar burro. Quanto mais espiritual, parece que a pessoa perde a inteligência. Chega! Deus não tira a nossa inteligência. Relacionamento é a coisa mais séria que existe depois da gente aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. A Bíblia termina com o casamento de Cristo da igreja no Apocalipse. É a maior decisão da vida da gente, é a forma escolhida por Deus para exemplificar a relação dele conosco, é o casamento. Como que a gente pode tratar isso assim? Deus falou. Não é assim, você tem que olhar que Deus te deu inteligência e ele vai fazer você ter esses sinais aí. A mulher, por exemplo, o cara, a manifestação desse caráter masculino, de todos esses sinais masculinos, não são possíveis quando a mulher não vai pela amizade, conversando. Se ela ficar só na oração, vamos orar. Como é que você vai ver isso? Como é que ela como que ele vai ser homem? Como é que ele vai resolver problema? Como é que ele vai tomar liderança? Falar 2 frases conexa, né? Obrigado. Obrigado. Isso é um parênteses que eu quero fazer também, que é muito importante. Parênteses ou parentes?
Não, é um parênteses. Não Ah, sei. tá. A gramática. Não, eu pensei que tava falando de parênteses. Parênteses. Não, você falou parênteses. Parênteses. É, você falou. Um parênteses que eu quero fazer. É Depois eu só queria o seguinte, já começou na discussão aí, eu queria saber aí de vocês sobre tudo que a gente vai falar, né? Sobre o papel da mulher, do homem que a gente já tá falando, sobre relacionamento, sobre o que mais que a gente vai abordar aqui. Eu acho que conflitos, polêmicas, como resolver conflitos. Exato. As tretas, As né? tretas, o fogo quando tá apagando, relacionamentos mais longos, esse lance de... Pega os problemas mais cabeludos e joga pra gente. E vai Quanto preparando menos a aí. gente souber, melhor. Fechou. E a Fabi, antes de ir embora aí, você não vai embora não, Fabi. Fica no microfone aqui, vamos ver o caso da Fabi. Fabi acabou de casar. Muito bom. É bom a gente perguntar pra ela. É a lua de mel. Exatamente. Faz quase um ano já, né? Você tá rindo bastante, Tá rindo então bastante. o negócio tá Tá bom. na fase boa. O que te atraiu? O O que te atraiu no teu marido? O que era o lance? Eu acho que é uma coisa que eles falaram aqui no começo. A gente era muito amigo antes, né? Ah. Nós éramos amigos na faculdade. De conversar muito. E sim, a gente saía juntos, como amigos mesmo. Uau. Então isso me encantou muito. A forma como ele me tratava desde a amizade, né? Muito bom. Meu bem, ele tá muito bem casado. Isso Vão é verdade. vão Ele tá envelhecer namorando. Não vai faltar nada pra ele. Ela produz tudo, né? Esse é um ponto que eu acho que é um grande diferencial, porque eu me tornei um grande amigo da minha esposa antes de me tornar namorado dela. Ou então, no meu caso, foi diferente. A gente se tornou amigo depois da gente se relacionar. Não tem problema. Mas a gente não ficaria se não se tornasse amigo. Exato. Você sabe por que isso acontece? Eu não consigo. Porque... Se eu não consigo conversar pelo menos umas 2, 3 horas com uma pessoa. Perfeito. Eu não consigo ficar com essa pessoa. Dá pra ver aqui no podcast, né? Dentro da equação do matrimônio... Peraí, ficou estranho isso. Tem a impressão que eu fico com todo mundo que eu converso 3 horas no podcast. Não, vocês entenderam. Relacionamentos à luz de Deus. Pelo amor de Deus, Léo. Não tem nada a ver. Tá bom. Eu sou engenheiro, a minha primeira formação é engenharia. Então eu sou um freak de números, tá? Então uma das coisas que eu gosto muito é fazer essa análise do princípio de Pareto, do 80-20. Boa. Onde todas as coisas se dividem estatisticamente no 80-20. Quando a gente fala de matrimônio, onde tá o 80-20 do matrimônio? Mas onde chegou em 80-20? Eu não entendi. Porque eu sou um freak de números. Mas existe esse número de essa proporção de 80-20? 80-20, da onde que vem? Existe um estatístico, um matemático italiano do século XVI, se eu não me engano. Depois vocês podem me corrigir aí. Cara de óculos, com esse terno, o que ele fala a gente acredita, né? Se ele estiver inventando isso... Total. Existe um teórico na Mesopotâmia antiga. As pessoas falam, esse Lucas, ele é um farsante, mas ele fala com uma convicção. Ele fala com convicção. Eu acredito em tudo que ele fala. Acredita, velho. Não, mas assim, Mas é real, eu tenho um compromisso com a verdade. Claro. Assim, eu posso estar errado, só que vai ser no detalhe da... Não, tô brincando, claro, cara. Só que o assunto em questão, isso existe, né? A gente tá falando de um matemático italiano chamado Pareto. O sobrenome dele é Pareto, eu não sei o nome primeiro dele. Onde ele observou na Itália antiga medieval que 80% das terras da Itália eram detidas por 20% das famílias. Isso fez com que ele traçasse essa tese matemática, ele começou a aplicar em várias outras coisas. E dava essa proporção? 20% das pessoas detinham 80% da influência dos cargos políticos. 20% de tudo detinha 80% do poder. Uau. Entendi. Tá? Então a lei de Pareto, acabou virando a lei de Pareto, diz que todas as coisas existentes na criação, ela é regida, 80% é regida por 20%. Uau. Tá? Então quando a gente observa algo... Uma coisa que eu faço até nos meus negócios, nas minhas empresas, eu faço sempre qual que é o 80-20 dessa situação. Porque 80% da sua receita vem de 20% dos seus clientes. Isso é uma realidade, tá? Às vezes tem uma variância de mais ou menos 10%, só que sempre vai ter um núcleo principal de poder que gera o maior resultado. Entendi. Tá? Dentro do casamento, 80% do processo, ele é o amante. É o arquétipo do amante. É o marido amante e a esposa amante. Tá? Explica o que é isso. O que é o amante? É essa energia romântica, afetiva, de troca complementar e oposto que dá a treta. E é por isso que eu falo, precisa aprender a brigar. Precisa aprender a tretar, porque senão não vai conseguir manter um casamento. Faz parte a treta, então? Faz parte, tem que aprender a brigar.
Só que a questão é a seguinte, aprender a brigar é desenvolver os 20% que mantém o matrimônio funcionando ao longo das décadas, que é a amizade. 20% do tempo você precisa ser amigo do seu cônjuge, porque é o amigo que freia a treta quando ela vai pra uma escala absurda. Faz sentido. Porque quando você tem uma hora que escala, você fala, epa, eu gosto dessa pessoa aí, minha esposa é minha amiga, eu não vou agredir ela. Eu vou parar aqui, porque isso não vai gerar resultado. O desrespeito é freado, né? O amigo, ele freia o desrespeito. Na hora que passar a linha do respeito... Ele fala, putz, ele fala, não, foi mal, eu não queria dizer isso. Depois a gente conversa, entendeu? Então, muitas das coisas, elas são explicadas exatamente por esses arquétipos do amante e do amigo. O matrimônio é 80% ser amante, e é uma força diluída, é um poder diluído. E 20% concentrado, o poder da amizade. Ah, é? Só que a questão é o seguinte, o que mantém o matrimônio nos maiores problemas... São os 20%? É os 20% dos amigos. Isso muda conforme o tempo passa? Tipo, a pessoa, eles vão ficando velhinho, muda? Não muda? Não muda. Mas os velhinhos, e a parte da amante também? Amante, romance... A questão é o seguinte, não sexual, precisa ter... interação sexual. Ah, tá. Mas é o romance, do carinho, do afeto, de tratar bem. A chama. Porque o apaixonamento, mas pode ter interação sexual também. Claro. Tá? Eu tenho muitos alunos na faixa de 70, 75, 80 anos. Minha mãe fica contando as coisas pra minha mulher, eu falo, nem fala comigo. Pelo amor de Deus, não quero saber. Teu pai, não sei, eu falo, não quero saber. Teu pai é safado. Ah, para, mãe. Para. E vai falar pra minha mulher. Sua mãe fica contando, não conta, mãe. Eu não quero. Tá vendo? Ó, você tem nas nossas famílias, quando a gente tem estruturas matrimoniais muito bem sedimentadas em Cristo, no processo cristão, na interação entre masculino e feminino nas suas funções corretas, você vai ter o amante, você vai ter o amigo. Só que se você perguntar para um marido, para uma esposa, o que você faz no momento de conflito, você fala assim, cara, eu tenho que ver ela como amiga, porque senão eu mato ela. Sim. Eu preciso ver meu marido como amigo, senão eu mato ele. E se você trouxer essa dinâmica pra amizade tipo brother, amigo com amigo, brother, mesmo, tá. E a mulher amiga com amiga, você vai ver que é interessante essa dinâmica. Os 80% de uma amizade, né, que não tenha nada a ver sentimental, é a zoeira, a diversão, a brincadeira, e os 20% é a hora que vocês falam sério. Pode reparar, na amizade fria, que não tem nada... Ah, vamos sair, vamos brincar, vamos rir, vamos fazer uma viagem. O lazer. O lazer, a diversão, a risada da amizade. Aquela amizade gostosa que você senta numa mesa, passa horas, perde a hora, não vê a hora passar com o seu colega, com o seu brother, e é uma troca gostosa, é engraçado pra caramba e tal, vocês se divertem. 20%, se você observar, é a hora que de repente teu brother fala pra você, pô, velho, tô malzão, cara, porque, pô, terminei com a namorada, aí a papo vira sério. Aí você para de zoar. Entendeu? Aí, tipo assim, ó, alguma coisa... pô, tô quebrado financeiramente e tal. Entra um assunto sério no meio, aqueles 20% atua ali. De repente é chamado pra real, onde as pessoas não estão mais na zoeira dos 80%. É a mesma dinâmica, se você observar. Verdade. Porque, na verdade, tem que ser muito agradável. Tudo tem que ser agradável. E agradável você não força. Você não consegue forçar a ser agradável, entendeu? Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para... convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.